O que está acontecendo com a grande mídia? A Globo fez um pronunciamento surpreendente envolvendo o fim dos tempos, o novo Papa e sua relação com o Anticristo. Em rede nacional, uma jornalista citou Apocalipse capítulo 13 e levantou conexões que deixaram muitos cristãos em alerta. No programa exibido após o anúncio do novo Papa, um americano chamado Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV, a emissora Globo abordou, sem rodeios, teorias apocalípticas que circulam nas redes sociais. A reportagem mencionou diretamente o capítulo 13 do livro do Apocalipse, um dos textos bíblicos mais estudados e também mais controversos entre os estudiosos e cristãos. Segundo a jornalista, muitos internautas passaram a associar o novo Papa a uma das bestas descritas por João no livro de Apocalipse, capítulo 13. Esse trecho menciona duas bestas, uma que surge do mar, outra da terra. E em um dos versículos, João descreve a besta como tendo boca de leão, o que, para alguns teóricos, faz ligação direta ao nome Leão XIV. Para esclarecer essas interpretações, a Globo entrevistou o pastor e doutor em ciências da religião, Kenneth Terra, autor de um livro sobre o Apocalipse. Ele explicou que essas alegorias bíblicas foram originalmente escritas como uma crítica simbólica ao imperador Nero César, no contexto do Império Romano. Segundo o teólogo, as teorias conspiratórias modernas fazem uma leitura perigosa e descontextualizada do texto bíblico. Ainda assim, a matéria provocou grande repercussão entre os cristãos, especialmente por uma emissora secular estar discutindo abertamente conceitos como o anticristo, o fim dos tempos e profecias bíblicas. O próprio pastor entrevistado alertou que essas narrativas, embora envolventes, são, segundo ele, invenções perversas e perigosas. Ainda assim, o fato da grande mídia abordar diretamente o Apocalipse e teorias sobre o anticristo levanta questões. Será que estamos mais perto do fim dos tempos? Ou apenas vivendo mais um capítulo da história humana tentando interpretar sinais do alto? Confira este pronunciamento chocante e fale para nós que pensa sobre isso. Já ouviu falar dessas profecias sobre o novo Papa e o fim dos tempos? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus irmãos em Cristo e inscreva-se no canal para mais notícias com uma perspectiva cristã. Depois do anúncio do novo Papa, o americano Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV, começaram a pipocar nas redes sociais menções ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, especificamente sobre o capítulo 13. Algumas pessoas falaram que, com o Papa dos Estados Unidos, a profecia estava se cumprindo. Mas o que é o Apocalipse 13? Conhecido como o livro da revelação, ele foi escrito por João no século I, há cerca de 2000 anos. E assim como muitos trechos da Bíblia, ele trabalha com alegorias. João fala do surgimento de duas bestas, uma que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. O versículo 11, por exemplo, diz assim, abre aspas, "E a besta que vier era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como uma boca de leão, e o dragão dá o seu poder, e o seu trono grande poderio." Fecha aspas. Tá, mas para entender por que estavam relacionando essa história das bestas com o Papa e com os Estados Unidos, eu conversei com o Kenneth Terra. Ele é pastor, doutor em ciências da religião e tem um livro só sobre o Apocalipse de João. Ele me explicou que em algumas leituras, uma besta simbolizaria o poder político no mundo, daí a ligação com os Estados Unidos, e a outra o poder religioso, daí a ligação com o Papa. E na visão conspiracionista, quando essas duas figuras se unem, acontece o fim dos tempos. Também falaram sobre ele se chamar Leão, a passagem fala em boca de leão, e ele suceder Leão 13. Essa parte do Apocalipse que a gente está falando é o capítulo 13. O professor Kenneth Terra disse que toda a teoria da conspiração tenta conectar narrativas de forma aparentemente óbvia, mas completamente sem sentido. O pastor disse que são invencionices, perversas e perigosas. E ele me explicou do que a passagem sobre as bestas na verdade se trata. É uma crítica ao imperador romano Nero César. E que para isso João, lá no século I, usou as imagens do seu tempo, com essa história de várias feras formando a imagem da besta. O livro do Apocalipse já foi usado várias vezes ao longo da história para tentar justificar desastres que vão do aquecimento global a Chernobyl.